Meus queridos irmãos, vamos abrir aí, num texto que já falamos sobre ele hoje pela manhã. Tem um detalhe que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 9 e 10. Segunda carta de Pedro, vai ser breve, não se preocupem. Já concluímos aqui orando e encerrando esse momento especial de louvor e adoração. Hoje o Senhor nos deu a bênção de termos um culto especial, com a realização de batismo, com a celebração deste maravilhoso louvor que Deus nos deu. E agora gostaria de encerrar com uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Então veja lá o que diz: vós porém sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que o escritor Pedro está falando nesses dois versículos? Vamos voltar lá no 9. O que o Pedro está dizendo? Vós porém sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que ele está dizendo? Que você é o quê? Uma raça especial, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já pensou o que significa essa sua relação com Deus e a relação de Deus com você? Você já pensou nesta intimidade que você pode ter com o Senhor Deus e que o Senhor Deus pode ter com você, por você fazer parte de uma comunidade de fé que é chamada de povo de propriedade exclusiva de Deus? Ou seja, você é uma pessoa para quem os olhos de Deus estão dirigidos. Deus olha para você como alguém especial, como alguém singular, como alguém diferente, porque você é povo de Deus, e é povo exclusivo de Deus. Isso é uma bênção grande. Veja só, aí ele diz assim: você é uma pessoa especial para você proclamar as virtudes. Como é que você vai proclamar uma virtude que você não conhece? Você só pode proclamar uma virtude mediante a experiência que você tem com esta mesma virtude, a fim de que a sua proclamação seja verdadeira, não apenas teórica, mas uma experiência que você teve com o Deus que te fez um povo exclusivo dele. Então nós estamos celebrando o aniversário desta igreja. E esta igreja é uma manifestação, é uma representação deste povo especial neste lugar. Nós nos reunimos aqui com esta consciência de que Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu pastoreio, e que Ele olha para nós com olhos especiais, e que Ele nos tem juntado aqui porque Ele compreende que somos um corpo do qual Ele é cabeça. A Bíblia diz que o Jesus Cristo, falando sobre a organização da igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. A Bíblia diz que ele é cabeça deste corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é cabeça. Então, se a cabeça deste corpo é Jesus, esse Jesus pensa por este corpo, esse Jesus reflete por este corpo, esse Senhor Jesus olha para este corpo e derrama sobre este corpo o conteúdo da sua própria palavra, do seu próprio ser. Então é como se nós fôssemos ungidos pela presença de Deus,
uma vez que Ele é cabeça deste corpo que se reúne aqui. Este é um grande mistério, como que nós somos o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Isso é para dizer que Ele nos uniu, que Ele nos formou como uma família, que Ele nos ajuntou aqui, e que Ele se propõe a ser o provedor desta família, cabeça desta família, líder desta família, orientador desta família, abençoador desta família, protetor desta família, cuidador desta família, tudo mais que aquele que cuida da sua família faz, como Ele pode fazer por nós aqui, muito mais e muito melhor. Faz sentido para vocês? Então, veja o que acontece então. Você está chamado por Deus para viver na sua maravilhosa luz. Você está chamado por Deus para viver no ambiente das suas possibilidades. Você está chamado por Deus para experimentar o dom da fé que Ele coloca em seu coração, para dar a você uma visão espiritual daquilo que Ele pode fazer em você e pode fazer através de você. Vamos ver o verso 10, que diz? Olha que verso lindo. Vós sim, que antes não erais povo, antes você não era povo de Deus, mas agora você é povo de Deus. Que você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. Então você é povo de Deus por causa da misericórdia dele, que te chamou, cuja vida deu para abençoar a sua vida, não é assim? Deus amou o mundo de maneira tal, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o dom da vida, a vida abundante, a vida plena, a vida eterna. Deus amou e deu, Deus amou e entregou. Por isso que a Bíblia diz: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é importante que a gente reconheça esse amor de Deus sobre nós, para que nós possamos responder a esse amor. Então nós somos povo de Deus. Você é povo de Deus? Você faz parte da nação santa? Você é um povo adquirido pelo Senhor? Sabe quanto custou a aquisição? Você foi adquirido por, qual foi o preço? O precioso sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Então você teve um preço que Jesus pagou por você na cruz do Calvário. Pagou para trazer você como uma ovelha querida, da qual Ele queria tirar todo o custo do pecado e colocar sobre você a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Até aí está claro para você? Você sabe que é um privilégio para você ser povo de Deus, filho de Deus, nação santa, povo adquirido? É um privilégio muito maior do que você imagina, muito maior do que você imagina. Vou te contar uma ilustração. Outro dia, um senhor que morava numa favela quando era ainda criança, seus pais moravam numa comunidade muito pobre, mas muito pobre mesmo. E ele vivia com seus irmãos ali dentro daquela situação. E ele começou a crescer, começou a se desenvolver, e a vida era muito difícil. Você imagina uma pessoa que vive num contexto difícil, complicado, e ela não tem recursos. Então ele arrumou um trabalho quando ele era adolescente, e o trabalho era pegar lixo na rua e levar o lixo para uma situação que podia fazer a reciclagem, e eles pagavam para ele um determinado valor. Ele disse que chegava a receber às vezes R$200 por mês, R$300 de reciclagem do lixo. E sabe o que ele fazia com essa reciclagem do lixo? Ele chegou para os seus pais e disse: pai, agora a partir desse mês, eu quero que o senhor saiba que eu vou ser responsável por comprar o pão e o leite e o café aqui de casa. Todos os dias terá pão com café com leite aqui em casa, e eu vou ser o responsável por fazer essa compra e por pagar essa compra. Aí ele diz, quando ele fez isso, seu pai achou interessante, sua mãe achou interessante, mas ele teve um insight extraordinário. Sabe o que ele disse que aconteceu com ele? Ele disse, naquele dia,
eu me senti uma das pessoas mais importantes da vida, porque eu sabia que de mim meus irmãos dependiam, e que eu podia abençoar a vida dos meus irmãos, podia abençoar a vida dos meus pais, e podia ter a certeza que o café que estava naquela mesa todos os dias, era fruto do meu trabalho, da minha dedicação, da minha maneira de entender que eu devia contribuir com a minha família. Isso me deu um sentimento de valorização muito grande. Então, eu não dependia do lugar onde eu morava, eu não dependia da situação, não dependia daquilo que estava fora de mim, eu dependia daquilo que estava dentro de mim, que era o meu sentimento de importância, por eu ter ajudado e poder ajudar a minha família, promovendo para a minha família todos os dias o pão e o leite. Sabe o que aconteceu com ele depois disso? Ele começou a ter uma experiência pessoal. Ele morava na favela, vivia na favela, ele fazia tudo aquilo na favela, e ele conseguia ter esse dinheiro para comprar o leite e o pão. Aí ele descobriu uma coisa sobre ele. Sabe o que ele descobriu sobre ele? Ele disse assim: eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa muito rica, eu só não tenho dinheiro, mas eu sou uma pessoa rica. Aí que está o segredo. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou, porque eu tenho a melhor mãe do mundo. A minha mãe é carinhosa, a minha mãe é afetuosa, o meu pai é um exemplo, os meus irmãos são solidários. Eu moro numa casa que é um barraco, mas o meu colchão de palha tem um lençol limpinho, que a minha mãe cuida. Eu comecei a ver como que eu sou uma pessoa rica, como que eu tenho bênçãos, como que eu tenho oportunidades, como que Deus me cuida. E ele percebeu: olha só, eu sou uma pessoa rica, eu só não tenho dinheiro, mas eu tenho coisas que mostram que eu sou uma pessoa especial. Às vezes uma pessoa como essa tem uma percepção muito mais profunda de gratidão e de celebração das suas possibilidades do que nós que nos dizemos filhos do Deus Altíssimo, naqueles que são povo exclusivo de Deus. Às vezes nós não temos uma sensibilidade para saber a nossa riqueza, por sermos pessoas abençoadas por um Pai que olha por nós e que pastoreia as nossas vidas e que não nos envergonha e que nos abençoa e que nos estimula e que está sempre disponível para nós buscarmos e sentarmos com Ele e podemos estar aos seus pés para nos aconselharmos, para aprendermos dele, para nos inspirarmos. Então é uma riqueza preciosa, mas a gente não percebe, porque os olhos da gente às vezes estão em outros lugares, o coração está em outros lugares, a mente está em outros lugares, e a gente se alimenta das frustrações da vida, das carências da vida, das dificuldades da vida. Aquele homem podia olhar todas as dificuldades da favela, mas ele preferiu olhar todas as virtudes e possibilidades da vida dele naquele contexto. Não é de admirar que ele cresceu e se tornou um homem milionário depois, e está a vida dele aí num podcast que eu não me lembro o nome, mas ele dá esse testemunho de como Deus o abençoou e como ele prosperou na vida, porque ele sabia que desde a origem, na sua essência, era uma pessoa rica, só não tinha naquela hora o dinheiro, mas tinha tudo o que era capaz de fazer com que ele fosse uma pessoa próspera na vida, porque ele era uma pessoa inspirada para ver as possibilidades, onde os outros só enxergam as dificuldades e os problemas. Quando você só enxerga problema na sua vida, você vai ter dificuldade de perceber se uma pessoa rica, feliz, abençoada, porque você só vê o lado ruim da sua experiência pessoal. Mas se você perceber que o fato de você ser filho do Deus Altíssimo faz de você uma pessoa privilegiada. Agora eu pergunto a você, a Bíblia diz que o Senhor disse: eu não vou deixar você órfão, não vou deixar você abandonado, não vou deixar você solto no mundo. Eu enviarei o meu Espírito que estará presente em você, e você será o templo da minha habitação.
Então a mente de Cristo não pensa as misérias, a mente de Cristo pensa as possibilidades de um Deus para quem não há limites. Então vamos nesta ocasião pensar no aniversário desta igreja, pensar na experiência que nós temos aqui de sermos uma comunidade, que o fato de termos o Senhor Deus como nosso Pai poderoso, como aquele que declara sobre nós a sua paternidade, porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele então declara sobre vocês, sobre mim, sobre nós, que nós somos filhos amados de Deus, e por isso nós podemos ter acesso a todas as insondáveis bênçãos do Senhor, aos tesouros insondáveis de Deus, porque nós somos co-herdeiros com Cristo de tudo isso que o nosso Pai Celestial é e representa para nós, mas nós vivemos olhando para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas, para as nossas lutas que não conseguimos avançar e concluir, mas esquecemos de que existe algo poderoso, uma riqueza poderosa, que é o Deus poderoso da criação, habitando dentro da nossa intimidade, da nossa particularidade. E a Bíblia diz que Ele estabelece os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Muitas vezes nós bloqueamos a obra do Espírito Santo na nossa vida, e nós não conseguimos estabelecer, Deus não consegue estabelecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque nós estamos comprometidos com aqueles pensamentos e sentimentos que não procedem dEle, não são obra dEle, são obra muito mais da nossa carnalidade do que da espiritualidade que o Espírito Santo quer derramar dentro de nós. Como igreja, nós temos que perceber que o nosso Deus pretende que nós sejamos ricos, mesmo que não tenhamos dinheiro, que nós sejamos agradecidos, mesmo que não tenhamos as melhores dádivas que os mais poderosos da terra têm, mas que nós saibamos encontrar em cada detalhe da nossa vida a mão do Criador, a assinatura do Criador, a legitimidade do Criador, para nos fazer prosperar naquilo que Ele nos preparou e nos enviou para ser, porque a Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra dEle, para a cumprir, e Ele a fará prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Então, se nós estivermos liderados pela palavra do Senhor, inspirados pela condição de filhos do Senhor, nós temos o melhor de todos os provedores do mundo, aquele que pode prover para nós até o infinito, até a eternidade. Eu gostaria de deixar com vocês essa palavra para dizer que, Igreja de Jesus Cristo, você é povo especial de Deus, você é parte da nação santa, você é povo adquirido, você é uma família especial. Não se deixe levar pelas suas frustrações e pelas suas impossibilidades. Abra-se para o poder de Deus, que vai abrir dentro da sua mente e do seu coração uma visão especial de fé e de esperança. Se nós formos crentes, o Senhor nos conduzirá pelos caminhos da sua boa vontade, e a boa vontade do Senhor, ela de fato é boa, é perfeita e é agradável. Amém, meus irmãos? Então vamos orar colocando isso diante de Deus e pedindo a Ele que trabalhe o nosso coração, para que nós possamos ter o espírito daquele nosso companheiro lá de trás. Eu sou rico, só não tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa extremamente abençoada, só ainda não tenho aquilo que eu acho que seria importante para a minha vida, mas eu tenho aquele que pode abençoar a minha vida, porque a Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então você pode ainda não ter o que o seu coração deseja, mas você tem aquele que pode abençoar e transformar a sua falta numa abundância, porque Ele é aquele que faz mais do que nós imaginamos ou pensamos. Aí eu pergunto, você acredita nisso? Ou você vai ficar com o pensamento da escassez toda a vida?
não posso, não consigo, não tem jeito, não vai dar certo, já tentei, nunca consegui, os meus amigos dizem que não vai dar certo, minha família não... Pense num momento em virar esse disco, coloque essa parte para baixo e deixe a parte positiva para cima. O Senhor é o meu pastor, Ele me conduzirá, Ele nunca me faltará, Ele não faltará. A Bíblia fala que Ele é o nosso provedor, Ele é nosso Pai, nós somos ovelhas do seu pastoreio, Ele nos guia por águas tranquilas, por pastos verdejantes, Ele nos protege do mal, Ele dá o pão de cada dia, Ele afasta as tentações, Ele faz uma mesa para a gente na presença dos inimigos, ou seja, Ele cuida de uma maneira tão extraordinária, que isso deve produzir em nós uma expectativa de bênçãos e de vitória, onde a gente só enxerga dificuldade e problema. Então, ser um povo de Deus, não esqueça disso, você é morada de Deus em espírito. Pense que o Deus poderoso da criação, que chamou a existência à luz para iluminar as trevas, este mesmo Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele é o Logos de Deus, é a palavra que se humanizou, e essa palavra chegou até nós, e a Bíblia diz que pelo Espírito Santo essa palavra entra em nós, e à medida que essa palavra entra em nós, o Senhor aplica aos nossos corações, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, sendo esta palavra a verdade que Ele utiliza, e aqui tem promessas, e mais promessas, e mais promessas, e muitas promessas, e você pode fixar-se numa dessas promessas, e dizer: Senhor, eu quero me qualificar, como teu filho amado, para exercer a minha fé, na realização e na concretização desta promessa na minha vida. Você tem a legitimidade para fazer isso, porque você é povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, e Deus não quer te desonrar, nem quer te desqualificar, nem quer te desacreditar. Ele quer fazer você mais do que? Está fraco? Mais do que? Acredite nisso, porque é na fé que nós removemos montanhas, não é na frustração e na dificuldade e na reclamação que nós movemos montanhas, não é nos nossos pensamentos negativos que nós vamos remover montanhas, nós só vamos arranjar mais montanhas, mas com a fé que remove montanhas que vem de Deus, nós vamos sentir que somos vencedores, onde humanamente falando parecia não ser possível a nossa vitória. Pense no dia que lançaram Daniel na cova dos leões, o rei chegou lá de manhã e perguntou assim: Daniel, Daniel, filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da cova dos leões, da boca dos leões? Aí lá de dentro da cova, lá do fundo, rei Dario, vive para sempre, o Deus a quem eu sirvo, enviou seus anjos, fechou a boca dos leões, e eu estou aqui tão vivo quanto estava ontem, quando o Senhor me julgou dentro dessa cova. Quem está com você na cova? Tenha certeza que é Deus. Quando o salmista estava lá, ele diz assim: esperei com paciência pelo pastor da igreja, pelo diácono, pelo missionário, pela irmã fulana, pelo irmão fulano, e por isso eu criei um grupo em redor de mim que vai me tirar do poço. Foi assim? Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. E o que ele fez? Tirou-me, ele me resgatou, ele me recuperou, e ele firmou os meus pés sobre a rocha, e ele tirou as lágrimas dos meus olhos, botou uma canção na minha boca, firmou os meus pés sobre a rocha, e me transformou num testemunho de vitória. Você é filho do Deus Altíssimo, é esse Deus que está consigo no fundo do poço. Mas eu não acho que vai estar. Acredite, até porque Ele é onipresente,
Mesmo que você esteja lá nas asas da alvorada, Ele vai estar lá porque Ele é onipresente. Mesmo que você esteja lá no fundo do abismo, Ele vai estar lá porque Ele é onipresente. Você só precisa ter a consciência de que o Deus a quem tu continuamente serves está contigo onde você estiver. Faz sentido? Então você é povo especial de Deus, você é nação santa, você é povo eleito, você é um povo de exclusividade de Deus. Então você está nas mãos daquele que é poderoso para chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem. É isso que a Bíblia diz. A fé é aquela capacidade de acreditarmos num Deus. Não é a gente que faz isso, é Deus que faz isso. Nós cremos num Deus que pode chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. E é um Deus que pode também remover da vida as coisas que não deviam estar lá e estão lá como espinho na carne. Deus nos dá a capacidade de enfrentar e vencer. Não é a nossa carne, não é a força do nosso braço. Se lembra quando Davi enfrentou o Golias? O Golias era mais forte que o Davi? Sim ou não? Sim. O Golias tinha mais condições de vencer aquela batalha? Sim. Todo mundo ao redor achava que o Golias ia vencer aquela batalha? Sim. Todo mundo. Tinha um que não achava, quem era? Por que ele não achava? Porque ele estava convicto de que Deus já tinha abençoado a vida dele em outras ocasiões. Ele disse: eu venci uma ursa, eu venci um leão. Quem venceu no passado pode vencer no presente. Mas sabe por que pode vencer no presente? A frase daquele relato é muito curiosa. Quando o gigante vem para ele, diz assim: você vem a mim na força do teu braço, eu porém vou a ti na força do... Quem estava mais qualificado para aquela batalha? O gigante ou Davi? Davi, porque Davi estava alinhado com aquele que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha, com o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o Senhor e Criador de todas as coisas, é o sustentador de todas as coisas. Quando Davi fala isso, ele se envolve numa situação especial. Ele diz: eu tenho memórias de um Deus que já me amparou no passado, porque eu construí essas memórias, e eu tenho expectativas de fé, porque eu creio num Deus que age na história. Por isso eu vou lutar em nome do Senhor, e isso vai me fazer mais do que vencedor. Então isto é que é uma igreja que cultiva isso, igreja que pratica isso, igreja que vivencia isso, igreja que busca viver a fé que é revelada na palavra, como sendo a revelação de um Deus que está acima e além das circunstâncias, um Deus que não está restrito às nossas limitações, mas é um Deus que está muito acima e além das nossas limitações. Por isso que a Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Então as possibilidades estão nas mãos do Senhor. Por isso aquele homem disse: eu sou rico, só não tenho dinheiro por enquanto. E depois ele conseguiu muito dinheiro. Você pode não ter aquilo que você almeja, pode não ser aquilo que você gostaria de ser, mas é temporário, porque se o Senhor estiver nesse negócio com você, você será aquilo que Ele quiser que você seja. E se você ora em nome de Jesus, pedindo sobre a sua vida a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável, e se você se deleita no Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Então Ele vai fazer o arranjo necessário para que você possa empreender, e dentro da sua relação com Ele, você vai se surpreender, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos ou do que nós pensamos. A partir de hoje, não fique pensando que você não pode, não vai dar certo, você não tem condições, nem se estribe na vida dos outros, estribe-se no poder de Deus, e Deus vai colocar na sua vida quem Ele achar que seja importante para abençoar você. E quando Ele abençoar a sua vida, não pense em fazer outra coisa que não seja tornar-se um abençoador da vida dos outros. Porque quando Deus chamou Abraão, disse: você vai ser abençoado,
Você vai ser uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Se ele ficasse egoísta ali, não, é só para mim, para o meu povo aqui, para o meu grupinho aqui, essa bênção. Não. Quando Deus te abençoa, a visão dele é que você vai ser uma bênção onde você andar, com quem você estiver, por onde você caminhar. Você não vai escolher a quem você vai abençoar. Deus é que vai escolher, porque Ele é que vai colocar as pessoas no seu caminho, e é Ele que vai ver a bênção de você abençoar aqueles que Ele colocou no seu caminho. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Não importa você não gostar, importa que Deus gosta, e Ele chamou você para abençoar aquela pessoa. Vá lá e faça o que Deus mandou você fazer, porque se você quiser a aprovação de Deus, a vitória de Deus, faça do jeito de Deus. Se lembra quando Naamã foi lá para ser curado da lepra? Se lembra? O profeta falou com ele: vai lá no Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Ele disse: eu no Rio Jordão 7 vezes? Olha para mim, sou um general, eu vou mergulhar num rio sujo desse Jordão? Na minha cidade tem 2 rios, Abana e Fafá, são rios melhores, mais limpos, mais bonitos. Por que eu vou ter que mergulhar aqui? Que história é essa? Aí sabe quem apareceu lá para ele? Um servo pequeno, que não tinha muita voz, mas disse uma coisa assim: meu Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito difícil, o senhor não ia fazer? Aí ele disse: eu ia. Então por que não faz essa coisa simples? Vai lá no Jordão, faz o que o profeta falou, mergulha 7 vezes. Aí ele aceitou, foi lá, mergulhou 7 vezes, ficou curado daquela lepra. Quando ele volta lá no profeta, ele queria dar um dinheiro para o profeta, ele queria dar uma oferta para o profeta. O profeta: nada disso, você foi abençoado pelo Deus poderoso da criação, você não deve nada materialmente falando, você deve espiritualmente, porque foi Deus que te abençoou, seja grato. E ele de fato sentiu-se agradecido, queria até levar um bocado de terra lá de Israel, lá de Samaria, para poder abençoar lá a sua cidade, e onde ele podia se ajoelhar numa terra santa, segundo a teoria dele. Mas o que ele levou na vida dele foi muito mais do que ele imaginava. Ele levou uma vida transformada, levou uma vida curada, levou uma vida que foi livre de um flagelo. Por quê? Porque ele se submeteu ao propósito de Deus, fez do jeito de Deus. Nunca faça do jeito da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Faça do jeito de Deus, e você vai ver quantas coisas Deus vai fazer surpreendentemente sobre a sua vida. Pode ser assim? Amém? Então vamos cantar o hino final, Gustavo, para que nós possamos orar e consagrar ao Senhor esse momento de culto, esse dia especial. Saia daqui hoje pensando: eu sou povo especial de Deus, eu sou nação santa, eu sou um povo adquirido, eu sou uma pessoa para quem Deus olha com olhos especiais. Eu não sou um Zé qualquer, um Zé Mané qualquer, eu sou uma pessoa especial aos olhos de Deus. Ele vai olhar por mim, porque Ele é meu Pai, e eu sou seu filho, sua filha. Pense nisso. A paternidade de Deus sobre a sua vida é muito maior do que qualquer coisa que você possa ter, e ainda que você não enxergue agora o que você precisa ou o que você gostaria, quando Deus está no meio desse negócio, Ele fará acontecer no tempo certo, da maneira certa, pelas motivações certas, e você glorificará o nome dEle. Amém?